Olá, para quem não me conhece ainda, meu nome é Mônica. Eu sou fundadora do projeto C7 Casais e Empreendedores. Faz um tempinho que eu venho postando conteúdo no Instagram, Facebook e YouTube, mas hoje eu vim aqui para te trazer um conteúdo muito especial que pode ajudar a impulsionar o seu negócio e trazer mais luz para o seu caminho, facilitando a tua jornada de empreendedor. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou contadora, faço treinamento e desenvolvimento profissional e empresarial, trabalho junto com meu marido. Recentemente publiquei um curso numa grande plataforma que trata sobre implementação estratégica para negócios. Mas eu não vim aqui hoje falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre finanças. Não profundamente, porque o tempo aqui é muito curto e esse tema é muito abrangente. Eu não sei você, mas eu enfrentei muitas dificuldades quando eu decidi empreender. Burocracia nos documentos, falta de conhecimento, de tempo e principalmente no setor financeiro. Eu comecei sem grana, dura, lisa. Eu costumo dizer que comecei devendo. Eu tinha pouco tempo, responsabilidades inúmeras com os filhos, principalmente com a família. Ufa! Eu cometi muitos erros por não saber em que direção seguir. Peguei atalhos ou caminhos equivocados que acabaram me atrapalhando de alcançar meu objetivo com mais rapidez. Algumas vezes por falta de conhecimento, outras por falta de tempo, de dinheiro, e eu saía me atropelando. O fato é que eu seguia trabalhando como uma louca, por impulso, por necessidade. Intuitivamente eu trabalhava, mas tinha algo muito importante em mim. Primeiro que eu amava muito o que eu fazia, como eu amo até hoje. E eu tinha uma satisfação imensa quando eu conseguia ajudar um cliente a alcançar as suas metas, a chegar no seu destino. Outra, que eu precisava criar meus filhos. Mas o que eu estou dizendo é que eu não desejava só alimentá-los ou comprar roupas, brinquedos. Isso fazia parte, faz parte. Mas o propósito que eu tinha era bem maior. Eu tinha um propósito inabalável: educar meus filhos. Educar é diferente de só criar. Uma hora eu vou falar sobre isso para vocês. Eu queria educar meus filhos, cuidar deles pessoalmente, ser uma mãe presente, torná-los homens de bem. E eu consegui, mas eu confesso que não foi nada fácil. Mas mesmo com toda essa dificuldade, eu consegui extrair muita coisa boa. E algo de bom aconteceu. Agora eu conheço o caminho e por conta de toda a dificuldade que eu passei, enfrentando o campo de batalha, falta de grana, despesas, dívidas, eu resolvi compartilhar com outros empreendedores um pouco da experiência que eu adquiri na minha trajetória até aqui. Então, se você tem a vida financeira toda organizada, toda certinha, tem total controle sobre o que você tem, sabe como e onde aplicar, parabéns! Você alcançou um nível de excelência e nem precisa continuar me ouvindo. Mas se você que está aí tem ou está completamente atolado em dívidas, não consegue gerar caixa o suficiente para resolver, mesmo trabalhando sem parar. Você já abriu mão dos fins de semana com a família, daquele futebol com os amigos, nem tempo para ver sua mãe ou brincar com seus filhos você tem mais. Chega tão cansado que só quer ver a cama e não consegue nem dormir de tanta preocupação.
Enfim, no período que eu comecei a empreender, eu me sentia assim. E já desejei muito ter alguém que me indicasse um caminho, uma direção. Não para que eu me livrasse dos problemas sem nenhum esforço, mas para que eu soubesse o que fazer e empenhasse as minhas forças naquilo que me levasse para o destino que eu desejava, para a solução. Eu precisava ter luz. Hoje, eu quero te ajudar a ver uma luz no fim do túnel, mas sem balela. Para isso, você precisa entender duas fases que são inevitáveis nesse processo. Primeiro, eliminar dívidas e controlar despesas. Você precisa encarar os fatos de frente. Segundo, gerar receitas. Essa é a segunda fase. Exatamente, você precisa gerar mais receita. Talvez você até esteja dizendo, Mônica, mas isso eu já sei. Vamos lá, eu vou começar te fazendo uma pergunta simples. Você sabe a diferença entre despesas e dívidas? Se você já sabe, beleza. Mas para todo mundo acompanhar do mesmo ponto, bora repassar rapidinho aqui? Despesas, são gastos frequentes que reduzem o orçamento permanente. Por exemplo, a escola dos filhos, a prestação do apartamento e as despesas podem ser classificadas de duas formas: despesas fixas e variáveis. As despesas fixas são aquelas iguais todos os meses. Por exemplo, as mensalidades escolares, a prestação do apartamento, o plano de saúde. Isso significa que se você cumprir a data, você vai pagar o mesmo valor todos os meses, sem nenhuma alteração. Você sabe exatamente quanto vai pagar. Despesas variáveis são luz, água, gás, supermercado, gasolina, lazer. Por que são variáveis? Porque elas mudam de valor todos os meses, dependem do consumo ou de algumas variações. Não tem valor pré-definido. Mesmo que você cumpra a data, um mês você pode pagar mais e no outro menos. Para não cair em dívidas, é muito importante ter um controle financeiro. Ou seja, um controle de fluxo de entradas e saídas. Dessa forma, você pode se evitar exceder a receita e contribuir para o acúmulo de dívidas. É óbvio que se o valor arrecadado é menor que a quantidade de compromissos, tendencialmente a pessoa vai cair na cilada das dívidas. Uma boa dica é aproveitar o controle, calcular os riscos e ter sempre um plano B. Se perder o emprego, por exemplo. Então, vamos à dívida. Dívida é a perda de prazo para o pagamento daquilo que você adquiriu, sejam produtos ou serviços. O cartão de crédito, o IPTU, o IPVA, até a energia, a luz, a água, a prestação da casa e por aí vai. Observe que, em um primeiro momento, alguns itens de despesas podem se encaixar aqui. Por que isso acontece? A despesa se transforma em uma dívida. Porque, por exemplo, se vence no dia 10 e no dia 11 você ainda não pagou, já é uma dívida. Mesmo que você diga, Mônica, mas eu recebo uma grana no dia 15 e vou pagar. É uma dívida que tem probabilidade de ser paga a curto prazo, mas é uma dívida até o momento em que você quitar, porque ela vai estar gerando juros, mora e etc.
Também é importante observar os prazos. As dívidas, elas podem ser de curto, médio e longo prazo. Depende do seu caixa e principalmente as taxas de juros aplicadas a cada uma delas. Dessa maneira, na hora de pensar em negociar, é possível priorizar de forma assertiva como e quando pagar. Querida, estou tão endividado que se eu te chamar de meu bem, o banco te leva embora. Eu morri de rir quando eu ouvi essa frase. É uma sátira. O fato é, nos dois casos, você precisa desembolsar o quê? Dinheiro. Aí entra o fator gerar receita. Entra essa fase, mas não vamos falar disso agora. Porque antes de pensar em gerar receita, tem outro passo fundamental para você passar da fase das dívidas. Eu não sei com você, mas comigo já aconteceu. Eu estava tão endividada que já nem abria mais as correspondências. Jogava na gaveta do depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu não tenho dinheiro mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Jogar nessa gaveta e fingir que está tudo bem não vai resolver o problema. Ao contrário, só vai piorar. Vou abrir um parênteses aqui. É claro que se você está com algum problema de doença grave ou algo nesse patamar, será preciso ter paciência. Afinal, um problema de cada vez. Mas eu estou falando quando nós estamos mesmo saturados com tantas dívidas, aliadas ao cansaço por trabalhar tanto. Aí vem aquela falta de perspectiva. E como não está dando para enxergar a tal luz no fim do túnel, o cérebro muitas vezes paralisa. E com ele, o corpo. Sem ação, nada acontece. Pensa que é um jogador e que não tem a menor ideia das cartas que estão nas mãos dos seus oponentes. Nem consegue enxergar as suas próprias cartas, porque você viu que o jogo estava ruim e está achando que já perdeu. Daí pensa assim, xiii, a mão tá ruim. Já jogaram buraco, sueca, alguma coisa? Ih, a mão tá ruim. Vou perder esse jogo. E adivinha? Você perde. Mas isso só acontece porque quando a gente decide que está tudo perdido, não olha mais para o jogo. Aí não pensa mais em nenhuma estratégia, não considera mais nenhuma perspectiva, só fica ali, esperando ele acabar e a gente ser declarado perdedor. Deixa eu te dizer uma coisa, pode parecer dura, mas é a pura verdade e é para o seu próprio bem. Quem quer, arranja um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Acorda aí, toma posse das tuas cartas e parte para o jogo. Eu vou te contar agora o que eu aprendi com a minha experiência. O que eu vejo empreendedores que se diferenciam fazendo. Eu ensino para os meus clientes e eu mesma fiz e faço sempre que eu preciso. Lembra o que eu te disse sobre encarar as dívidas? Agora que você já entendeu as diferenças entre despesas e dívidas, vamos às dicas. Mas, galera, eu quero deixar claro que a questão aqui é entender o que precisa ser feito. Independe de valor. Se você é um empreendedor que investe muito dinheiro, que sua dívida é muito grande, ou se a sua dívida é pequenininha, não importa. Independe do valor. Empreendedor sempre está investindo e pode acontecer de se perceber nessa situação. Prepara o coração, toma aquela água, quem sabe um suco, um chazinho de maracujá. Pega aí uma folha de papel, seu celular, seu computador, seu notebook, qualquer treco. Saca a calculadora, calma, é a calculadora, tá, gente? Saca a calculadora para fazer contas. Se não tiver calculadora, faz igual na escola mesmo. É de somar e diminuir. É bem simples. Você vai fazer assim, ó. Ano
em questão a data, a discriminação, o valor e a previsão de pagamento. Você vai colocar as despesas mensais. Você pode separar as fixas e as variáveis. Faz uma lista colocando o nome de cada conta. Para as variáveis, você pode usar como parâmetro a conta do mês anterior. Aí faz a sua lista lá, coloca o nome de cada conta e o valor aqui ao lado e a previsão do pagamento. Soma, põe o total. Depois disso, você pega essa bendita gaveta das correspondências indesejadas, soma tudo que tiver nas correspondências que você tem na mão. Pode ser que algumas dívidas já tenham gerado mais juros, não importa. Após contabilizar as que estão ali impressas, começa a puxar pela memória aquele din-din que tu pegou com o cunhado, com a sogra, a barraquinha do lanche que tu comprou fiado. Soma tudo também. Para um entendimento melhor, separe em grupos, o das despesas mensais, aquele da gaveta, o dos conhecidos e da barraquinha, soma cada um. Daí, você verifica o valor mensal das suas entradas, das suas receitas. Todo o dinheiro que você recebe. Se possível, coloque a data que esse dinheiro entra. Se você é assalariado, você tem uma data do mês que você recebe. E olha, coloca o valor líquido, porque os descontos você não vai poder usar. Se você for autônomo e não tiver uma data certa, você vai precisar definir uma data e se organizar para ir pagando conforme o dinheiro entrar. Vai juntando, eu devo R$ 100 de luz, então chegou a 100, eu vou lá e pago a luz. Agora, com isso aqui, já dá para saber, é fácil. Receita menos despesa e tem um saldo. E se tem um saldo ou não positivo aqui, começa a brincadeira para negociação ou investimento em algo que vai gerar receita. Isso tem que ser decidido com planejamento, porque aí vai depender dos valores. O fato é que fazendo isso faz com que o empreendedor tenha uma visão geral do seu desafio. A partir daí, é possível planejar o futuro a curto, médio e longo prazo. E saber exatamente quando será possível chegar lá. Quanto tempo isso pode demorar? Agora que as cartas estão sobre a mesa e você conhece todas as dificuldades e oportunidades, as chances são que seja possível virar o jogo e ganhar. Para que isso dê certo, chegamos à fase gerar receita, que é uma fase ainda mais importante do jogo. É como se você tivesse cartas na manga. Como eu falei para vocês, nós não temos tempo suficiente em um único vídeo para explanar tudo. E em todo jogo, não tem como passar para a próxima fase sem cumprir a anterior. Então, vamos combinar o seguinte? Não sei se você está assistindo esse vídeo no Instagram ou Facebook. Eu sugiro que você vá ao YouTube, porque provavelmente nas outras redes sociais ele não está completo. Então, vai para o YouTube assistir completo, se você não está lá. Comenta lá se você fez, faz ou vai querer entrar no jogo e passar de fase. Eu faço isso para te ajudar. E a maneira que eu tenho de saber se esse conteúdo te interessa é você deixar registrado nos comentários. Daí, então, eu faço vídeo com a próxima fase do jogo, ok? Você vai ver todos os links para me encontrar aqui embaixo. Inclusive, o do site do projeto C7 Casais e Empreendedores. Eu espero, de coração, ter te ajudado de alguma forma. Até mais!